Nos 7 programas anteriores, nós refletimos sobre o rosto da Igreja Sinodal a partir dos 7 temas propostos na primeira parte do relatório de síntese. E nós queremos retomar no programa de hoje os pontos principais que foram tratados, ajudando assim a alargar a nossa experiência e compreensão da sinodalidade para ser, como pede o relatório, uma igreja sinodal em missão. E os convidados para esta conversa são 2 membros do Serviço Teológico Pastoral, o padre Geraldo Luiz Demore, jesuíta, é mestre e doutor em teologia, professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte e membro da Comissão Teológica do CELAM. Padre Geraldo Demore, mais uma vez, uma alegria tê-lo aqui no Igreja Sinodal, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcos, também é uma alegria grande estar aqui com vocês, participando desse momento tão importante sobre a Igreja e o sínodo, sobre a sinodalidade. Também recebemos a irmã Cleusa Andreata, ela é da Congregação das Irmãs da Divina Providência, é mestra e doutora em teologia, professora na Universidade Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e da equipe do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU. Irmã Cleusa, também acolho você novamente aqui no programa com muita alegria, seja bem-vinda. Olá, Marcos, obrigada pela acolhida e que bom podermos estarmos juntos aqui nesse esforço por aprofundar esse tema tão importante nesse momento da caminhada eclesial, questão da sinodalidade. E eu recordo que já tivemos a oportunidade, inclusive, de ter o diálogo aqui com esse trio, né? Eu, Geraldo e Cleusa, né? Padre Geraldo e irmã Cleusa, em outros programas aqui. Inclusive, como mencionei agora há pouco na introdução, esse programa de hoje ele vem retomar alguns pontos chaves dos 7 capítulos, dos 7 primeiros capítulos da síntese da primeira sessão da Assembleia Sinodal. E eu gostaria de trazer aqui, logo no início, uma questão que está no primeiro capítulo, mas que aparece no decorrer do texto, que é a questão do conceito da sinodalidade. O texto nos pede para que a gente possa aprofundar esse conceito e essa experiência. Mas percebo também que, ao contrário do que deseja o Papa Francisco, né, que não gostaria que sinodalidade fosse um slogan ou uma palavra da moda, me parece que tem sido assim recorrente utilizar apenas a palavra sinodal, mas não se reflete necessariamente nas práticas e no estilo de ser igreja. Então, a pergunta que eu faço para a gente começar, Padre Geraldo, é exatamente o que é sinodalidade, o que é ser uma igreja sinodal? Basta apenas colocar sinodal em tudo que a gente faz para corresponder a esse desejo? Excelente provocação, Marcos. Veja bem, eu acho que o percurso sinodal é um percurso pedagógico, é um percurso que ajuda a gente a entrar numa dinâmica. Por isso que se fala igreja sinodal, a igreja do caminhar juntos. E nesse caminhar juntos, certamente a gente precisa estar atentos às diversas dinâmicas que existem dentro da igreja. E o Papa tem aquela imagem bonita, né? Que aí a sinodalidade é a capacidade que a gente tem de não e todo mundo querer que todo mundo esteja lá na frente. Então, a capacidade de, ao mesmo tempo, puxar certas coisas, ao mesmo tempo, estar atento àqueles que estão caminhando e estar atento àqueles que estão mais lá para trás. Então, muitas vezes, se recorre ao slogan da sinodalidade, mas é meramente uma palavra vazia, porque não existe processo. E, às vezes, a gente percebe isso em muitas comunidades, em muitas paróquias, muitas dioceses, tudo é sinodal, se fala de sinodalidade, mas não existe processos, não existe escuta real, não existe levar em consideração o que estão pensando as diferentes comunidades, diferentes grupos, diferentes pastorais, e muitas vezes o que prima ainda, infelizmente, são atitudes autoritárias, e isso que não tem nada a ver com a sinodalidade. Então, na minha opinião, o processo da sinodalidade é um processo que demanda conversão, demanda aprender a escutar, demanda aprender a justamente viver aquela experiência lá que foi do método da conversação, ou do diálogo no espírito. Ou seja, capacidade de estar à escuta, de saber o que o outro... E sair da própria zona de conforto, deixar-se interrogar pelo outro, para que isso possa realmente ir descobrindo uma igreja poliédrica, né? O Papa Francisco gosta dessa expressão, igreja poliédrica. Uhum.
Esse ponto me parece assim central, exatamente agora nesse percurso que a gente tem a percorrer, Padre Geraldo, Cleusa e você que nos acompanha, porque a própria Secretaria-Geral do Sínodo orienta agora que a gente possa retomar essas questões, né? O relatório de síntese está aqui para que a gente possa tomar contato, levar essa reflexão para as nossas comunidades, para as nossas dioceses, paróquias, né? Então, um chamado a você também, né? Ou seja, esse estilo sinodal, esse caminho de escuta, de fazer com que todos estejam juntos, ele está sendo refletido, de fato, no chão da nossa comunidade, nas nossas práticas, nas nossas pastorais e movimentos. E um outro ponto que se conecta muito com ele, que eu gostaria de destacar aqui e trazer a irmã Cleusa para contribuir, que está exatamente no capítulo 2º, que fala da relação da Trindade, né? A Trindade, reunidos e enviados pela Trindade, e nesse chamado para uma experimentação das relações fraternas e os processos comunitários amadurecidos a partir de uma conversação espiritual, né? Ou seja, como é que a gente pode fazer, irmã Cleusa, para trazer para o nosso cotidiano, né? Viver mais essa dimensão da fraternidade, de escutar-nos mutuamente, reciprocamente, nesse processo sinodal? Então, Marcos, esse é um tema assim, que foi bem importante e como modo de proceder na caminhada sinodal, esse tema da conversação espiritual, focando nessa mediação, na construção, experiência, ou na experimentação, é o termo usado aí no documento de síntese, das relações fraternas e de processos comunitários. Acho que na linha da questão do que o Geraldo veio respondendo antes, sobre a compreensão de sinodalidade que a gente tem, nós temos repetidamente ouvido e também dito que nós estamos num caminho de aprendizagem do caminho sinodal. E nessa aprendizagem, esse tema aí da conversação espiritual, ele é colocado nessa perspectiva de uma experiência de fé de fundo, de que o fundamento do ser comunidade, ser igreja sinodal, se encontra exatamente na Trindade, nessa experiência, nessa revelação de um Deus que é a relação. E nesse horizonte de fundo, essa fundamentação teológica da compreensão aí da sinodalidade, dessa perspectiva trinitária, nós vamos entendendo a questão da conversação espiritual como uma questão de atitude, como uma questão interna, no caminho do discernimento em comum. Aqui tem a questão-chave do discernimento. Uhum. É como uma condição para nós irmos criando essa liberdade interior que conduz a um despojamento, a um desprendimento, a como que suspender também nossas preconcepções, para não usar o termo preconceitos aqui, que cria aquele espaço para uma autêntica escuta, esse poder nos ouvir mutuamente, compartilhar experiência e viver isso numa lógica de dom. O outro que está aí, que é membro, que é sujeito no processo eclesial, o sujeito na caminhada sinodal, tem algo a dizer que é um dom para essa caminhada, é um dom do Espírito, é algo que acrescenta, que soma na busca em comum da verdade. Isso aqui não significa não ter condições. Outro dia, numa das rodas de conversa, alguém provocava, tá, mas e daí? Tem que estar abrindo mão das convicções o tempo todo. Talvez sim, talvez não, mas não absolutizar a nossa posição. Isso é condição para dar o espaço para o outro, reconhecer a contribuição que o outro traz. Na síntese aí do caminho sinodal, o pessoal deu conta de relatar como não é fácil a gente ouvir ideias diferentes, sem ficar rebatendo, querendo impor a própria concepção, a forma de conceber as coisas e perceber como absoluto. Mas é um caminho que é possível experimentar, sim, e nessa certeza de que o Espírito também age nesse processo construído em comum. Então, tem uma experiência de fé, de fundo, que está aí, mas tem uma experiência que é bem importante aqui, uma dimensão bem importante, que é o reconhecimento do outro como sujeito. Eu comungo muito dessa leitura, irmã Cleusa, que você traz, e acho que assim, foi também bastante providencial da equipe de relatório, né, a comissão que sistematizou essa síntese, que coloca logo ali, depois de trazer o conceito da sinodalidade, traz essa experiência. Talvez até para desmontar um pouco dos argumentos que pensam que a sinodalidade
é uma invenção do Papa Francisco e que ela não corresponde aos processos de evangelização. Então, aqui está dizendo, não, esse processo, a imagem, a inspiração está enraizada na Trindade e a prática que a gente vive é chamada a partir dela, né? E a gente tem já estamos chegando ao fim do primeiro bloco, mas eu gostaria só de pelo menos iniciar a provocação aqui, Padre Geraldo, a partir daquilo que traz aqui. Como é que a gente pode pensar as comunidades cristãs que favoreçam a prática da sinodalidade a partir da iniciação cristã? Há um acento bastante forte aqui no batismo como essa experiência inicial da sinodalidade. Então, veja bem, é muito interessante o texto, como você falou, porque o texto ele é bastante amarrado, né? Uma parte está implicada na outra. Então, nós somos batizados em nome da Santíssima Trindade. Então, a Trindade é comunhão de pessoas. E a experiência da iniciação cristã é justamente introduzir-nos nessa fé trinitária, nessa fé no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, essa iniciação que nos coloca também como membros de uma igreja onde todos têm a mesma dignidade. Então, pelo batismo, todos têm a mesma dignidade, todos somos sacerdotes, profetas e reis, como apresenta de maneira tão bonita a teologia do sacramento do batismo. E eu, assim, achei interessante que também esse capítulo 3º trata também o sacramento da confirmação como o sacramento da pessoa que, de fato, assume seu batismo de forma adulta e exerce, digamos assim, de forma profética a sua existência enquanto discípula de Jesus. E a Eucaristia, logo em seguida, que aparece como esse lugar por excelência onde isso se expressa a sinodalidade, porque a Eucaristia é comunhão no corpo e no sangue do Senhor. Então, se eu comungo no mesmo corpo, eu não só recebo o corpo de Cristo, e é interessante aquelas duas partes que tem na celebração da oração eucarística, onde a gente pede o Espírito Santo, que transforma as espécies no corpo e no sangue de Cristo. E depois a gente pede ao Espírito Santo que transforme a comunidade no corpo de Cristo. Olha que coisa mais bonita. Então, vai dizer o quê? Que a experiência de iniciação cristã é justamente fazer-nos participantes dessa igreja, que é comunhão de pessoas diferentes, que tem a capacidade de acolher a diferença, que não fica só amarrado no seu próprio ponto de vista, como falou a irmã Cleusa. Conversa agradável, rica, produtiva, mas a gente precisa de fazer um intervalo. Uma pausa bem rapidinho e já a gente continua os pontos da primeira parte do relatório de síntese. Falei com você que o intervalo era bem rapidinho e nós já voltamos para continuar essa prosa que está muito boa aqui, sobre os assuntos principais da primeira parte do relatório de síntese, que está aqui, o relatório que foi divulgado ao final da primeira sessão e que orienta o nosso caminho sinodal até a segunda sessão, que acontece em outubro de 2024. A primeira parte que a gente está refletindo é um chamado a nos reconhecer, a sermos uma igreja verdadeiramente sinodal, o rosto de uma igreja sinodal. Estou conversando com o padre Geraldo Luiz Demore, jesuíta, com a irmã Cleusa Andreata, e eu quero trazer aqui, irmã Cleusa, para a continuidade da nossa conversa, um ponto do capítulo 4º, que é o capítulo que trata sobre os pobres. Diz aqui, os pobres protagonistas do caminho da igreja. A opção preferencial pelos pobres, a opção evangélica pelos pobres, já é uma tradição na igreja, consolidada, inclusive aqui na nossa América Latina, mas o Papa Francisco faz questão de colocar, né? Não uma igreja para os pobres, mas uma igreja sinodal com os pobres. Como é que a gente pode, acolhendo esse convite aqui, o magistério do Papa Francisco, refletir, trazer e propor práticas para esta inserção e protagonismo dos pobres nesta sociedade também tão marcada, né, com desafios socioestruturais globais da pobreza? Então, Marcos, esse tema da opção pelos pobres, e agora retomado no contexto de uma igreja sinodal, ele é um tema bem desafiador, sempre de novo na caminhada, mas é um tema muito caro dentro do processo da missão evangelizadora da igreja. E nós aprendemos muito com o Concílio Vaticano II, que nos ajudou a retomar e fortalecer a compreensão, aí de que o critério fundamental da evangelização é sempre, de novo, a aproximação às situações concretas, aos contextos de vida de todos, e de cada um dos seres humanos, e aí entra a realidade dos pobres ou dos empobrecidos, como também costumamos dizer,
Mas por que que a igreja tem essa opção e por que ela assume essa opção? Nós vemos como ao longo da caminhada sinodal, um dos fios condutores aí na reflexão é sempre, de novo, o tema da dignidade humana, a dignidade da pessoa humana, é meio redundante usar juntos essas expressões, em várias perspectivas, e aqui entra a questão dos pobres, dos empobrecidos. E essa consideração da dignidade de cada um, ela é muito decisiva nessa compreensão de que o pobre tem que ser entendido como sujeito no processo, não é para eles, não é um assistencialismo que despersonaliza, que os torna objeto. Me parece até que o documento usa aquela expressão, se trata de um eles aos quais nós fazemos algo. Uhum. Mas tem um dado teológico fundamental, que é o que o documento retoma, e a gente encontra isso em outros documentos da igreja, que a opção preferencial pelo pobre ela é constitutiva da fé cristã, ela tem uma dimensão cristológica, porque tem fundamento na prática de Jesus. Então, tem esse dado cristológico, mas tem também aqui uma dimensão teológica que é de que nessa escuta dos clamores, dos gritos dos pobres, de alguma forma ali está Deus mesmo que clama, que nos interpela, que chega até nós com seus apelos, com seus desafios. E isso é assunto de discernimento. Como outros documentos, a igreja agora, a síntese, que é para ser trabalhada adiante, ela retoma a questão de quais são esses rostos dos empobrecidos. Os rostos são muitos, mas aqui agora, nesse tempo, no caminho do discernimento, aí dos sinais dos tempos, nós também precisamos perceber, ouvir, reconhecer esses rostos e aí ir discernindo em cada situação concreta por onde tem que avançar a missão da igreja. Sem opção pelos pobres, a nossa fé cristã fica manca. Isso é um compromisso de todo cristão, de todo batizado, por mais espinhosa que possa ser essa opção, mas ela também dá a razão de ser aí da nossa fé, da nossa esperança cristã, do nosso compromisso de batizados e batizadas, como compromisso da participação da missão da igreja nesse aspecto. Tem que abraçar o evangelho como um todo, né? Os pobres estão no centro do evangelho, Exato. Então não dá para ignorar. É importante esse ponto que a irmã Cleusa traz para nós, né? Para a gente pensar, refletir, né? E não apenas torná-los alvos de uma ação. E aí me parece, isso também está muito conectado com o capítulo seguinte, Padre Geraldo, que fala sobre esse contexto multi e pluricultural da evangelização, né? Com os migrantes, com os refugiados, com os indígenas, né? E vem nessa mesma linha de reflexão, assim, teológico-pastoral, né? Abandonar uma cultura colonialista de dominação do outro, mas buscar a cultura do encontro e do diálogo. Eu achei interessante que apareceu aqui essa expressão, cultura do encontro, que a gente já ouve bastante no pontificado do Papa Francisco, mas também aparece agora, cultura do encontro e do diálogo. Como viver isso nessa dimensão que somos chamados aqui a ser uma igreja de uma só tribo, de uma só língua, de um só povo? Veja bem, essa questão é um texto, né, que é um texto do Novo Testamento, fala que a igreja, justamente a igreja constituída de todas as línguas, povos, nações, e isso aparece, digamos, no ícone que aparece lá no dia de Pentecostes, que tinham pessoas de todos os povos da face da terra, naquela época, que aparece lá no dia de Pentecostes. Então, acho que eles querem trazer um pouco essa ideia de que a igreja não é monocultural. A igreja não pode só rezar, vamos dizer assim, com uma cartilha de uma única cultura. E certamente a cultura, sobretudo europeia, foi muito fundamental. Durante muitos séculos, o cristianismo se gestou e se viveu fundamentalmente ali naquela região da Europa. Claro que a Europa mais ampliada também, pegava um pouco o norte da África, pegava o Oriente um pouco, mas certamente o cristianismo do século XXI, um cristianismo que está muito presente, e, na verdade, ele é mais forte, tem mais presença hoje fora da Europa. Então, a ideia é que essa igreja é uma igreja, como eu falava, poliédrica, mas que busca, pela fé no Cristo, descobrir a riqueza que vem de cada língua, cada cultura, cada povo, cada nação. Então, é como se a gente desse valor. Então, já na querida Amazônia, essa exortação do Papa, ele falava dessa questão, que muitas vezes existe processo de colonialismo, digamos assim, religioso,
cultural e teológico dentro da igreja, que é necessário que a gente possa fazer um processo de descolonização. E descolonização justamente significa o quê? Que a gente possa valorizar aquilo que é o aporte de cada cultura, cada língua, cada raça, cada nação. Então, essa é a riqueza da igreja, essa diversidade. Agora, a diversidade não é tão simples da gente conviver com ela. E quem viveu lá o sínodo experimentou isso de forma muito, muito profunda, porque a Igreja Católica, que está presente no mundo todo, ela tem várias, digamos assim, maneiras de viver a própria fé. A mesma fé, mas a partir dos acentos culturais. E muitas vezes não é tão simples a gente viver e acolher a diversidade, a diferença. Antigamente era como se todo mundo rezava em latim, então era como se o latim fosse a forma da gente ser igreja, era a única língua que se falava na Igreja Católica. Hoje em dia se quer, como a partir das diversidades de tons, de acentos, a gente pode continuar constituindo essa igreja da comunhão, como você falava, essa igreja do diálogo, essa igreja que cria pontes e não cria muros. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Padre Geraldo, obrigado. Obrigado, Marcos. Irmã Cleusa, muito obrigado também a você. Obrigada a você, obrigada ao Geraldo por essa oportunidade desse nosso diálogo aqui. E eu também deixo aqui esse incentivo, essa palavra de incentivo para que as pessoas se aproximem do documento de síntese, tomem nas mãos, podem ler os outros materiais, mas se somem nesse esforço por nós continuarmos avançando juntos nessa aprendizagem continuada do que é sermos uma igreja sinodal. Lá nos contextos concretos da nossa vida cotidiana, dessa nossa existência eclesial como batizados e batizadas. Isso aí, leve essa discussão aí para o seu dia a dia, para a sua família, para a sua comunidade e vamos viver, buscar ser verdadeiramente uma igreja sinodal. Eu espero você no próximo programa, que a gente vai partir para a segunda parte do nosso documento, do nosso relatório. Todos discípulos, todos missionários. Um abraço muito forte, apertado e até o próximo programa.